Quando eu te encontrei ali embaixo, acho que a primeira coisa... Não, foi a segunda. A segunda coisa que eu te falei foi, cara, queria um dia trocar uma ideia contigo sem tu ser ministro, sem tu ser candidato a nada, pra gente conversar, pô, né? Porque, bom, antes de eu conversar com o Fernando Haddad, eu tenho que conversar com o ministro, e aí tem um monte de coisa que a gente tem que tocar no assunto. Coisas boas, inclusive, às vezes. Tipo o PIB de 3, a notícia do crescimento, essa é a notícia do dia, né? Do PIB de 2024, 3,4%, né? Vamos lá, essa já era. Você já estava esperando isso, né? Como se você não soubesse que ia rolar, né? E, cara, vamos lá, qual que é quando essa notícia chega pra galera, tu começa a ver os jornalistas falando e as coisas repercutindo e tudo mais. O que você sente? Você sente, porra, ó, tá aqui, ó, falei que tá entregue. Tudo que a gente fez, todos os. Tem um monte de sentimentinho que a população tem. Pô, o cara quer taxar isso, quer taxar aquilo, tá apertando o crânio aqui, tá apertando o crânio ali, mas aí a gente tem um crescimento de 3,4. Na tua opinião, maneiro? Dava para ser mais? Como é que tá? Cara, eu sou da opinião, Igor, que o Brasil, durante muito tempo, eu diria 2013, 2014 até 2022, teve uma década ruim, uma década desarrumada. Em parte por medidas equivocadas, mas também por causa da política. O Brasil ficou polarizado, começou a ter uma sabotagem de parte a parte, as pessoas não conseguiam distinguir uma disputa de governo para temas que são do Estado brasileiro. E essa distinção é muito importante numa democracia. Tem questões que nós temos que preservar como brasileiros. Temos que arrumar. E tem questões que nós vamos disputar, porque tem uma divergência na sociedade e nós vamos disputar. Quando se perde essa linha divisória e você começa a colocar tudo na vala comum da briga, se foi o Lula que fez, eu odeio. Ou se foi o Bolsonaro que fez, eu odeio. Pronto. É isso que você está falando. Aí nós vamos começar a ter problemas. E nós estamos tentando superar essa situação que ainda persiste, mas não como no passado recente. E eu penso que os resultados que nós estamos tendo, 2023, crescimento de 3,2%, 2024, crescimento de 3,4%, em certa medida, já é o resultado de um começo de conversa em que as forças políticas e os poderes da República começam a perceber que tem muita coisa em risco e que nós não podemos mais nos manter nesse tipo de controvérsia que gera muito calor, mas não gera resultado para a sociedade. E vamos lá, você está dizendo que estamos começando a tomar essa consciência aí. Em 2024, o Brasil cresceu um pouquinho mais que a média mundial, né? A média mundial, se não me engano, foi 3,2%. Posso estar errado. Mas para o ano que vem, a gente já tem uma previsão tão cedo assim, faz sentido também? Já me conta isso. Uma previsão de 2,3% de crescimento, pelo que eu li. Tá? Faz sentido uma previsão tão cedo assim? Faz sentido. A previsão do Ministério da Fazenda é um crescimento de 2,5% para esse ano. E assim, isso não é vantagem nenhuma, mas até aqui as previsões do Ministério da Fazenda têm se confirmado, mais do que as outras previsões. Digo que isso não é nenhuma vantagem porque nós podemos errar. A previsão é previsão, você pode errar. Mas eu acredito que nós vamos continuar crescendo com um pouquinho mais de moderação por causa da inflação. Então a gente tem que estar dando uma moderada para oferta de produtos acompanhar a demanda, que cresceu muito. As famílias, a renda das famílias cresceu, elas estão comprando mais, e se a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você tem um ajuste no preço. É o que está acontecendo em alguns produtos agora. Então, essa calibragem ela é fundamental para você continuar crescendo, mas mantendo a inflação minimamente controlada. Né? É isso que está acontecendo com o ovo e com o café? Depende do produto, tem uma história. Né? Pois é, né? Não dá para você... Os caras botam tudo na tua conta. Não, vê bem, quando você está no governo, tudo vai para tua conta. E nem sempre a coisa boa vai para tua conta, às vezes só vai a ruim, entendeu? Mas é parte da vida pública. Você está lá para responder a tudo. Você falou, você abriu a conversa aqui falando do PIBão. Você podia ter começado a
falando de inflação. Sim, eu podia ter falado de várias outras coisas. Você vai me perguntar de coisas que estão dando certo, coisas que você precisa de esclarecer e coisas que o governo, as providências que o governo está tomando. Por exemplo, eu acredito que uma série de produtos que estão mais caros hoje vão ter seus preços reduzidos com a entrada da safra, que vai ser muito expressiva esse ano. Vai ser uma super safra. Tudo indica que vai ser uma super safra. Ao contrário do ano passado. Ao contrário do ano passado, que não foi tão boa. E do mesmo jeito que o ano retrasado, que foi ótima. A safra de 2023 foi ótima. Nós tivemos uma redução do preço de alimentos durante 2023. A safra do ano passado não foi tão boa, teve um aumento de preço. E por aí vai. Por causa de climático, não foi que a safra não foi tão boa em 2024? Teve seca, teve inundação no Rio Grande do Sul, afetou a produção de arroz, teve seca no Centro-Oeste, afetou outras culturas. Então você tem problema com milho, que ficou caro, a galinha come milho, então o frango ficou caro, o ovo ficou caro. Então você vai vendo que essas coisas se combinam. Então eu acredito que a entrada da safra vai ajudar. A redução do preço do dólar vai ajudar, né? O dólar bateu um pico ano passado, está começando a reverter. Então são coisas que eu penso que vai ajudar, né? Que vão ajudar. Outras coisas, tem alguns produtos que inspiram mais cuidado. Por exemplo, o aumento da demanda por café no mundo está aumentando, tá grande, né? Está aumentando muito o consumo de café no mundo. Nós, assim, quem é o maior produto? O Brasil é super produtor. Pois é, a gente é sinistro nisso. Só que uma coisa é o chinês tomar chá, outra coisa é quando ele passa a tomar café. Você está falando de 1 bilhão e tralalá de pessoas. Né? Tem uma galera que vai ganhar uma grana, mas vai ter uma galera que vai ficar sem café. E aí, quanto tempo vai demorar para a cultura do café no mundo atender a demanda a um preço razoável? Então, essa questão de combinar oferta e demanda é um pouco a arte de você fazer política econômica, que é ir calibrando as variáveis para as coisas se acomodarem sem impedir a geração de emprego. Nós continuamos gerando emprego. Está em 6% de desemprego, né? O desemprego está na mínima histórica. Então, o PIB está legal. O desemprego está na mínima histórica. Temos que cuidar da inflação. Então, é uma engenharia que você vai calibrando as variáveis para as coisas se acomodarem de maneira adequada. Crescer com sustentabilidade, crescer acertando as contas públicas e assim por diante. E eu penso que nós podemos vencer essa etapa dessa década complicada que nós tivemos. Precisa ter apoio das forças políticas, não é um ministro da Fazenda que vai resolver todos os problemas, porque ele depende do Congresso, às vezes ele depende de uma decisão judicial, porque às vezes tem conflito judicial que precisa ser resolvido. Ele precisa das forças políticas, inclusive da oposição, quando se trata de emenda constitucional. Então, veja que as coisas são um pouco mais complicadas do que parece, e às vezes você precisa de apoio federativo de governadores e prefeitos. Então, são muitas variáveis que precisam se combinar, mas, de novo, eu acredito que nós estamos, esses 2 anos, nós fizemos muita coisa interessante. Nós aprovamos a maior reforma tributária da história do Brasil. Tem uma porrada, assim, tem uma galera que ficou dizendo que ficou faltando um monte de coisa nessa reforma. A gente volta nela depois.